Milionário fica chocado ao descobrir que sua esposa é uma mendiga negra com um passado oculto. A mansão de Marcos brilhava sob as luzes da festa, refletindo opulência em cada canto. O aroma de comidas finas e vinhos caros invadia o ar. Ele era o anfitrião perfeito, sorriso no rosto, charme natural, mas tudo isso parecia um pouco vazio. No fundo, ele carregava um peso no coração, um aperto inexplicável que o seguia por onde ia. Durante a festa, enquanto dançava e ria, algo ou alguém chamou sua atenção. Luana, ela estava lá, em meio a um grupo de convidados exuberantes, como uma flor silvestre em um jardim ornamental. Seus olhos brilhavam com uma intensidade rara. O vestido simples dela, algo que ela havia garimpado em uma doação, contrastava com as roupas de grife ao redor. Quando ela riu, foi como se o tempo parasse. Ele se aproximou, movido por um impulso. A conexão era palpável. Ele não deveria sentir isso, mas não conseguia evitar. "Quem é você?" ele perguntou, a voz cortando o murmúrio da festa. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas começava a abrir um buraco na armadura que ele usava. Havia algo em Luana que o atraía, mas ao mesmo tempo deixava inquieto. Qual era o segredo que ela carregava? Enquanto conversavam, a esposa dele, Helena, observava de longe. Seus olhos eram lâminas afiadas, cheios de desconfiança e ambição. Ela não era uma mulher de perder. E sabia que algo estava acontecendo. Insegurança se transformou em desdém, enquanto ela se aproximava, interrompendo a conversa. "Muito prazer, sou Helena, esposa do Marcos", disse ela, o veneno na voz tão claro quanto o vinho na taça. Luana congelou, mas Marcos percebeu uma fraqueza na posição de Helena. Havia algo na forma como ela a avaliava, como se pudesse desmascarar cada traço da mulher, como se estivesse em busca de uma brecha. A tensão no ar era espessa. Depois da festa, enquanto a mansão adormecia, um pensamento obsessivo se instalou na mente de Marcos. Ele não conseguia parar de pensar em Luana. E a verdade é que ela não era apenas uma mulher encantadora. O que mais ele não sabia? No dia seguinte, uma notícia chocante estourou. Luana era uma herdeira de uma família rica, cujo nome havia sido arrastado por um escândalo que a jogou nas ruas. Uma batalha de poder se preparava, e ele estava no meio disso tudo. Ele se perguntava se Luana poderia ter um passado tão escuro quanto o que ele mesmo carregava, marcado por memórias de sua infância. Marcos se viu em um dilema. Os sentimentos por Luana cresciam e se transformavam em algo avassalador. Mas Helena, com a ambição aguda, não deixaria nada escorregar entre os dedos. O que ele faria? Como poderia escolher entre a segurança de uma vida construída e a chama de uma nova paixão? As mentiras e traições flutuavam no ar, e o mistério do passado de Marcos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Marcos estava acordado, a mente fervilhando de dúvidas e emoções confusas. No fundo, ele sabia que o que sentia por Luana era muito mais do que uma simples atração.
mas a ideia de tudo que estava por vir o deixava em estado de alerta. Ele decidiu que precisava saber mais sobre Luana, sobre seu passado. A urgência o consumiu enquanto caminhava pela mansão vazia. Seu coração batia forte. Era como se cada passo levasse a uma revelação. Ele pegou o telefone e mandou uma mensagem para Luana. Podemos conversar? É urgente. A resposta dela foi rápida, mas simples. Sim, onde? Eles marcaram de se encontrar em um café à parte, longe do brilho da festa, longe dos olhares julgadores. Quando chegou, o coração de Marcos disparou. Luana estava sentada numa mesa, com a luz do sol iluminando seu rosto. Era como se o mundo ao redor sumisse e só existisse aquele momento. Oi, ele começou, a voz um pouco trêmula. Quero saber mais sobre você, sobre seu passado. Ele hesitou, os olhos marejados. Eu não sei se estou pronta para isso. Mas ele não podia deixar que o medo a segurasse. Precisamos ser sinceros um com o outro. Com um suspiro profundo, Luana finalmente falou. Eu sou uma herdeira, sim, mas o dinheiro não traz felicidade. Fui expulsa de casa não porque eu quis, mas por causa do escândalo da minha família. A cada palavra dela, Marcos sentia a gravidade da situação. Ele queria compreender, queria estar ao lado dela. Mas um mundo de segredos se afastava a cada instante. Por que você estava em uma situação tão difícil? Ele perguntou, quase sussurrando. Ela olhou para baixo, as mãos tremendo. A verdade é mais complicada do que você imagina. E o que mais me assombra é que eu posso não ser quem você pensa. Nesse momento, um grito interrompeu a conversa. Um homem entrou no café, ofegante com o rosto pálido. Alguém chamou a polícia! A Luana! Ela está em perigo! Marcos olhou para Luana e naquele instante seu coração parou. O que está acontecendo? Ele se levantou abruptamente. O mundo ao redor estava girando. O que você fez, Luana? O que você esconde? Ela recuou, os olhos arregalados. O homem avançou, soltando uma bomba que fez o ar feder de pânico. Ela é parte de um esquema. A polícia está atrás dela. Luana se envolveu em coisas muito maiores do que você imagina. A sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares fixos em Luana, que estava cada vez mais em choque. Marcos sentiu algo quebrar dentro dele. O que ele sabia sobre ela? Ele a havia colocado num pedestal. E agora a perspectiva estava desmoronando. Luana, é verdade? Você está envolvida em algo ilegal? Sua voz era quase um grito, o desespero se misturando com a confusão. Ela, aterrorizada, não conseguiu responder. A presença do homem parecia preencher cada canto do café, com um ar pesado de expectativa. As pessoas ao redor começaram a cochichar, as expressões mudando de curiosidade para julgamento. Marcos, eu posso explicar. Luana finalmente disse, mas a urgência era evidente. Ele queria acreditar nela, mas o peso das palavras do homem ecoava na mente. Quebra de confiança em um instante. Um mundo de incertezas se mantendo no ar. E antes que pudesse pensar em uma resposta, as sirenes da polícia começaram a tocar lá fora, ecoando como um alerta de um desastre iminente. O pânico tomou conta. O que ele faria agora? O que era verdade e o que era mentira? As linhas entre amor e traição estavam se desfazendo à sua frente. Enquanto Luana parecia se encolher, Marcos percebeu que a reviravolta era maior do que qualquer uma de suas emoções. A vida deles, de repente, dependia de um fio tênue de confiança. Ele precisava decidir, mas o que viria depois?
O que mais estava por trás do passado de Luana que ele não sabia? As perguntas gritavam em sua mente, enquanto a realidade colidiu com seus sonhos, em uma nova realidade aterrorizante. O pânico se espalhou pelo café, e os olhares mudaram de curiosidade para medo. Marcos e Luana estavam no centro desse turbilhão. As sirenes da polícia soavam como um eco de desastre. E o homem que interrompera a conversa parecia esfregar as mãos, um sorriso irônico nos lábios. Você não sabe a gravidade da situação, sabe? Ele disse, olhando para Luana. Não é só um escândalo, querida. É uma rede de corrupção. Você deveria estar muito mais preocupada. A tensão subia. O ar pesava como chumbo. Luana, isso verdade? Marcos perguntou, a voz quase falhando. Ele queria acreditar que era um mal-entendido, que era tudo um grande erro. Mas os olhos dela, antes tão brilhantes, agora pareciam buscar apoio em um abismo. Marcos, Luana começou a falar, mas os lábios tremeram. O homem ao seu lado a interrompeu novamente. Você é mais do que uma simples herdeira. Sua família está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro. Pensa que a polícia está aqui por acaso? Eles estão à sua procura. O impacto daquelas palavras caiu sobre Marcos como uma bomba. Ele se sentiu como se estivesse flutuando em um mar de incertezas. As portas do café se abriram com um estrondo e uniformes azuis entraram, seguidos por gritos. Ninguém se mova! A polícia chegou! Gritou um oficial. Marcos olhou rapidamente para Luana, e o desespero refletido em seu olhar o fez acreditar que estava ali um mundo de segredos. Os policiais começaram a fazer perguntas e a multidão ao redor começou a murmurar, os rostos se virando para olhar incrédulos. É verdade, Luana? Alguém perguntou da mesa ao lado, e murmúrios se espalharam como um incêndio. A dor no peito de Marcos cresceu. Ele queria protegê-la, mas a verdade estava ali, exposta e voraz. Eu não sou como pensam, Luana implorou rapidamente, tentando conter as lágrimas. Mas o medo entorpecia suas palavras, e a confusão no olhar de Marcos só aumentava. Ele não sabia se deveria acreditar no que estava ouvindo. Então, em um momento que parecia suspenso no tempo, um estrondo vindo da porta quebrou a tensão. Um carro desgovernado derrapou na calçada e quase atingiu a entrada do café. A perturbação foi súbita. A multidão gritou, algumas pessoas correram para longe, mas Marcos ficou paralisado. E em um instante tudo mudou. Do carro, um homem saiu com um olhar determinado. Ele era diferente, parecia familiar. Marcos franziu a testa, seu coração disparou no peito. Como se conhecesse Luana, ele se aproximou, as palavras saindo com uma clareza surpreendente. Luana, você precisa vir comigo agora. Eles estão atrás de você. Marcos ficou em choque. Luana conhecia aquele homem? Ele esboçou uma reação, mas Luana já estava se levantando, pálida como a neve. Mas quem é você? Ela murmurou confusa. Eu sou seu irmão. O que você não sabe, na verdade, pode mudar tudo. Você nunca teve que viver nas ruas. Foi uma farsa, Luana. Sua família está tentando te pegar. Você precisa entender. As peças começaram a se mover e Marcos sentiu seu mundo ruir. Se Luana tinha um irmão que ela nunca soube que existia, o que mais havia? A percepção de que o amor poderia não ser suficiente em meio a tantas mentiras invadiu sua mente. As sirenes ainda soavam e o caos aumentava.
Marcos sentiu que havia algo muito maior em jogo. Algo que tornava sua luta por Luana ainda mais complicada. Seria Luana uma inocente? Uma vítima? O peão em um jogo muito maior? A confusão reinava e as perguntas pintavam um futuro sombrio. Luana! Ele gritou, desesperado ao vê-la hesitar. Espere! Mas ela já estava se movendo, seguindo o homem. Neste momento, 2 policiais se aproximaram de Marcos. Suas expressões severas e questionadoras. Ele percebeu que estava diante de uma escolha. Precisava decidir rápido. Seguir Luana, quem se mostrava cada vez mais envolta em segredos, ou ficar com uma certeza que estava desaparecendo. Uma vida onde tudo parecia mais claro. O que ele faria agora? A realidade tinha se tornado um pesadelo, e a única coisa clara era a incerteza que se aproximava, pronta para engolir todos. Marcos ficou parado, completamente atordoado, enquanto Luana hesitava entre o homem que dizia ser seu irmão e a multidão em volta. A tensão no ar tornando tudo quase insuportável. Ele olhou para ela, sentindo o coração disparar. Aquilo era um turbilhão, a revelação de um novo laço familiar que mudaria tudo. Mas, mesmo assim, ele tinha suas dúvidas. Luana, espera! Gritou, mas ela já estava se aproximando, seus olhos implorando por respostas. O homem respirou fundo, sua expressão misturando urgência e preocupação. Você não entende? Eles querem te pegar. E não sou só eu falando. Eles estão atrás de você desde que você saiu de casa. A atmosfera estava carregada. O murmúrio da multidão aumentando, cada vez mais ansiosos, em busca de um clímax naquela história surpreendente. Marcos se sentiu dividido. A necessidade de proteger Luana pulsando forte dentro dele. Ele, um homem que sempre teve tudo, agora se via no centro de um caos que não previa. Quem são eles? A voz de Luana estava entrecortada. O homem olhou para ela, seu olhar sério. Oh, sua família! Aquele escândalo não foi só uma má publicidade. Eles têm coisas muito mais sombrias. E você se envolveu sem querer. Marcos sentiu um frio na espinha. O passado oculto de Luana se desenhando diante dele como um pesadelo. Sem querer, as palavras saíram de sua boca. Você sabia disso, Luana? Você sabia de tudo isso e não me contou? Ela piscou, confusa, enquanto os policiais se afastavam um pouco, observando. Não, Marcos, eu só sabia que havia algo errado. Mas nunca imaginei que fosse assim. A voz dela tremia, e o desespero em seu olhar cortou o coração dele. O homem olhou de Marcos para Luana, a respiração acelerada. Não há tempo! Você tem que vir comigo agora! Ele estendeu a mão, mas antes que Luana pudesse reagir, um outro carro, diferente do que havia chegado anteriormente, derrapou na calçada. A porta abriu e uma mulher de olhar determinado, vestida de forma simples, mas elegante, saiu de dentro. Ela era como um raio de sol no meio da tempestade. Luana. A mulher gritou. A multidão se virou e Marcos ficou paralisado. Era como se o mundo tivesse parado de girar. A mulher avançava e quando chegou mais perto, Luana olhou para ela com uma mistura de espanto e reconhecimento. É você! Gritou, os olhos marejados. Eu pensei que tivesse te perdido. Marcos sentiu um aperto no peito. Quem era aquela mulher? O que está acontecendo? Ele perguntou, incapaz de esconder a confusão na voz. Eu sou sua mãe, a mulher declarou. E o café ficou em silêncio. A revelação foi como um soco no estômago de Marcos. Ele olhou para Luana e então para a mulher, com a mente girando. Como isso era possível? Luana nunca mencionou que tinha uma mãe viva. Você não pode estar aqui. O que você fez?
Luana murmurou, a expressão em choque. Mas ainda assim, a conexão entre elas era inegável. Marcos, em sua confusão, viu que os policiais começavam a se mover outra vez. Precisamos de um lugar seguro e rápido, gritou o homem que se identificou como irmão de Luana. Ele puxou a irmã em direção à saída, mas quando ela hesitou, o peso da revelação recém-descoberta parecia prendê-la no lugar. A mulher que afirmava ser sua mãe avançou com determinação. Não é hora de hesitar, Luana! Eles vão te encontrar e você precisa conhecer a verdade. A súplica era clara e pela primeira vez, Marcos se perguntou quão profunda era essa teia de mentiras e traições. Em meio ao caos, um dos policiais gritou: "Vamos fechar a área!" E então, como se tudo estivesse conspirando contra eles, Marcos sentiu a porta do café balançar com força e um grupo de homens em trajes escuros invadiu o lugar. A tensão explodiu de uma forma que ele nunca imaginou. As expressões mudaram para pânico puro. Isso não é só um jogo! Eles não vão parar até te pegarem! A mulher insistia, enquanto a sala se tornava um frenesi. Luana, confia em mim! Marcos apostava todas as suas fichas naquele momento. Ele não podia deixar Luana sozinha. Mas a verdade era que nada que ele conhecia da vida dela fazia sentido agora. Ele tinha que decidir correr com ela ou enfrentar o que estava prestes a acontecer. As palavras ecoavam em sua mente, enquanto os gritos se espalhavam pelo café. Mas, no fundo, ele sabia. A partir daquele momento, nada seria como antes. As ilusões e a confiança denunciadas, a realidade começava a desmoronar. E a única certeza era o caos que o cercava. E agora, o que restava a eles se a verdade estivesse prestes a ser revelada de uma forma que ninguém esperava? O tempo estava se esgotando e seus destinos estavam nas mãos do que ainda estava por vir. Enquanto a agitação tomava conta do café, as sirenes ecoavam lá fora, criando uma sinfonia alarmante. Marcos olhou para Luana, seus olhos se encontrando em um momento que parecia partir em dois: passado e futuro. O homem que se afirmava seu irmão estava peste. Você tem que me ouvir. Existem coisas que você não sabe. Luana soltou a respiração em um átimo de incredulidade. Mãe, eu não sabia que você estava viva. A emoção na voz dela era uma mistura de alívio e desespero. E a mão que antes se agarrava à mulher, agora se soltava, como se quisesse retornar à infância perdida. Mas antes que Luana pudesse processar plenamente tudo o que estava acontecendo, o homem ao lado dela se virou, cortando o ar com um olhar severo. A verdade é mais complexa do que você imagina. A sua mãe não pode ser confiável. Luana, não escute ela. O clima de dúvida pesava como chumbo. Marcos sentiu seu próprio coração disparar. Ele queria se aproximar, acalmar Luana. Mas as palavras dele estavam perdidas em um mar de confusão. O medo em seu olhar se misturava à fúria de quem ainda lutava por respostas. Mas o que você quer dizer com isso? Marcos conseguiu perguntar, cada palavra batendo como um tambor em sua mente. Ele estava completamente envolvido. Mas havia um fio tênue entre o amor e o desespero que estava prestes a se romper. A mulher respirou fundo, olhando para o homem que estava ao lado dela.
Ela não é só sua mãe. Ela fugiu com a herança da nossa família e usou você como isca. Luana, você precisa saber que seu pai, o verdadeiro pai, não é quem você pensa. Ele está por trás de tudo. Marcos sentiu o mundo desabar em torno dele. O que isso significava? Luana estava em meio a uma peia de mentiras ainda mais intrincadas do que imaginava. Luana, ele começou, as palavras saindo trêmulas. Isso pode ser um plano. Precisamos saber a verdade. O medo crescia, a esperança rareando no ambiente frenético. A mulher ao lado dele virou-se para o homem novamente, os olhos cheios de desespero. Você não pode fazer isso! Você sabe que eles estão atrás de você! Novamente! Seus olhos brilhavam com lágrimas reprimidas, enquanto ela se forçava a manter uma aparência de controle. Mas foi então que o barulho da porta se abriu novamente. A multidão dentro do café se dispersou. Gritos surgiram enquanto uma tropa de policiais entrava. Desta vez com a determinação desenhada em seus rostos. "Todos contra a parede!" gritou um deles, e o pânico reinou novamente. O homem que afirmava ser irmão de Luana agarrou-a, puxando em direção à saída. Mas algo nele parecia diferente. Marcos conseguiu notar a maneira como seus músculos se contraíam, como se ele estivesse esperando por esse momento. "Por favor, Luana!" ele implorou, a voz quase falhando. "Venha comigo!" Ela hesitou, a confusão estampada no rosto. E nesse momento, o homem deu um passo à frente e uma expressão sombria, substituindo a urgência anterior em seu olhar. "Você não sabe quem sou, Luana. Mas é hora de revelar", disse. E um arrepio percorreu a espinha de Marcos. "Eu sou seu irmão, mas não da forma que você pensa. Você não sabe o que sua verdadeira família fez com a minha." Mas antes que ele pudesse continuar, um grito cortou o ar. O olhar do homem se transformou. E sem pensar, uma explosão de luz e fumaça irrompeu do fundo do café, seguida de um rugido ensurdecedor. Fogo e fumaça se espalharam como um pesadelo impiedoso. E a confusão se transformou em caos absoluto. Marcos se virou, protegendo Luana com o corpo, enquanto o barulho de copos quebrando e gritos ecoavam em todos os lados. O pânico tomou conta, e na confusão, a mulher que se afirmava ser mãe da jovem se lançou em direção ao homem. "O que você fez? O que você estava planejando?" E nesse momento, a verdade, uma sombra escondida por muito tempo, surgiu como uma luz ofuscante. Luana observou aterrorizada, enquanto o homem olhava para ela. Uma mistura de tristeza e fúria em seu olhar. Esse era o ponto de virada, o instante em que tudo poderia mudar. Algo dentro dela se partiu. E no fim, foi somente ela quem poderia decidir. "Marcos, eu não sei mais em quem posso confiar!" Ela gritou chorando, e a verdade estava prestes a ser revelada, mas de uma maneira que ninguém poderia imaginar. No meio da confusão e do fogo, o que restou para Marcos, além do amor desmoronando, era uma única pergunta. A confiança deles ainda era suficiente para enfrentar o que estava por vir. E, acima de tudo, a verdadeira Luana ainda existia sob todas aquelas nuvens de mentiras. Marcos olhou nos olhos de Luana, confuso e assustado. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Luana estava em um limbo, entre a mulher que dizia ser sua mãe e o homem que se apresentava como seu irmão. Ele nunca imaginou que a vida dela pudesse ser tão complexa
E agora tudo estava prestes a desmoronar. Marcos! Luana gritou, olhando para ele com desespero. E se tudo isso for uma armadilha? E se eles? Os gritos abafados da multidão começaram a se misturar com o rugido do fogo e o pânico tomava conta. Nesse instante, um tiro ecoou dentro do café. A ressonância abrupta cortando a atmosfera tensa. O coração de Marcos parou. Ele tinha que protegê-la. Vai, corre! Ele ordenou, impulsionando Luana para o lado. Ela hesitou e quando o olhar dela buscou o irmão, a ligação que existia entre eles parecia um fio prestes a se romper. O homem estendeu a mão, sua voz cheia de urgência. É perigoso! Eu te explico depois. Luana, venha comigo! Marcos gritou, mas já era tarde demais. O pânico se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a correr, gritando enquanto o cheiro de fumaça e pólvora se espalhava. Luana estava perdida, presa entre dois mundos, e Marcos não sabia qual decisão tomar. Ela finalmente se virou para o homem. O que você quer de mim? Sua voz temia. E nesse momento, mais um estrondo, e as luzes piscando. Uma explosão de verdade. Não só do lugar, mas de tudo que ela acreditava entender. O próprio conceito de família começava a se desintegrar. Você não está seguro aqui! O homem disse, puxando-a com força, quando, de repente, um grupo de homens mascarados fez sua entrada triunfal no café. A tensão se intensificou. É ela! A Eretena! Peguem-na! Marcos sentiu o medo crescer. Ele se lançou em direção a Luana, determinado a protegê-la. Não! Não encosta nela! Rodopiou, mas a confusão era sufocante. O homem que dizia ser irmão de Luana atirou uma capa sobre ela, como se quisesse escondê-la do perigo iminente. Então, tudo mudou em um instante. O homem do grupo mascarado gritou: "Recuem! É uma armadilha!" E antes que pudessem processar a informação, a mulher que se dizia mãe de Luana transformou-se, sua expressão mudando de preocupada para perigosa. "Não a deixem escapar!" ela gritou, e todos os olhares se voltaram para ela. O que aconteceu a seguir foi como um filme de terror. A mulher puxou algo do bolso e, com um movimento rápido, a arma a fez brilhar sob a luz do café. "Eles estão atrás de você, Luana! Mas não são apenas estranhos. São da nossa família." Marcos ficou em estado de choque. A verdade doía. Era como se um balde de água fria tivesse caído sobre ele. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a incredulidade tomando conta. "Como você pode ser parte disso? A verdade é, você nunca soube qual era o seu verdadeiro nome. Você faz parte de uma linha de herdeiros que não conhecem seu papel na história de nossa família. Todos nós estamos envolvidos nessa trama horrenda." A voz da mulher era aguda e o olhar dela agora estava repleto de determinação. Luana ficou pálida. "O que você quer dizer? Eu não entendo." Marcos a puxou para trás, o coração batendo rapidamente. Ele não sabia se Luana estava em perigo por causa da mulher ou dela mesma. "Eles querem seu legado, Luana. E você não faz ideia do que está por trás desse escândalo." O homem que se dizia irmão passou a mão pelo cabelo, desesperado. "Nós precisamos traçar um plano, porque se você se deixar levar por esta farsa, tudo o que ama se perderá." O clima era pesado e a cortina da realidade se erguia lentamente, revelando uma nova face do drama familiar. E Marcos, em meio a tudo isso, se sentiu um intruso,
um espectador de uma cena que não deveria estar vivendo. Mas antes que pudesse falar, mais o estrondo. A segurança havia chegado, as sirenes mais altas e os olhos da sociedade começaram a se voltar para esse cenário macabro. Levanta as mãos! Gritaram os policiais, mas parecia tarde demais. O coração de Marcos disparou. Ele sabia que a verdade estava emaranhada em mentiras, mas a quem devia acreditar agora? A mulher com traços familiares ou o homem que prometia protegê-la? O que mais estava em jogo? A vida de Luana, sua própria segurança ou o legado obscuro que se escondia nas sombras? E enquanto as luzes piscavam e os gritos ecoavam, uma única pergunta pairava no ar: quem realmente era Luana? E qual seria o custo de descobrir a verdade? O caos se espalhou pelo café como um incêndio. Gritos, ecos e passos apressados preencheram o ar. Marcos olhou para Luana, seus olhos refletindo o desespero. Entre as explosões e os gritos, algo dele estava prestes a se quebrar. Ele não sabia em quem confiar agora. Luana, precisamos sair, ele exclamou, puxando-a para longe da mulher que dizia ser sua mãe. Mas ela parecia presa, envolvida nas palavras confusas e nas promessas não cumpridas. O homem que se apresentava como irmão estava paralisado, cercado pela fumaça que preenchia o lugar. E então, algo inesperado aconteceu. O homem lançou um olhar fulminante para a mulher. Você é a responsável por tudo isso. Agora que você finalmente apareceu, é hora de encerrar essa farsa. Marcos franziu o senho. O que ele queria dizer? Antes que pudesse intervir, a mulher, com uma expressão de desespero, puxou algo dentro da bolsa. Um brilho metálico fez o coração de Marcos disparar. Você não sabe o que está fazendo? Ela gritou, tremendo. A multidão ao redor, agora atenta, segurou a respiração. Os olhares passando rapidamente entre os envolvidos. E então, em um ato que deixou todo mundo em choque, a mulher mirou diretamente para Luana, os olhos cheios de dor e determinação. Eu nunca quis que você soubesse. A voz dela tremia. Mas você precisa saber a verdade. Você não é apenas uma herdeira. Você é a chave de tudo. A sala parecia parar. As palavras dela pairavam no ar, como uma bomba prestes a explodir. Luana se encolheu, um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Mas antes que a mulher pudesse responder, o homem ao lado de Luana gritou: ela está mentindo! Não acredite nela! Era uma confusão, uma tempestade de emoções. Olhares julgadores percorriam o café. O clima estava elétrico. E então, outra explosão. Mas não era uma explosão de fogo ou gritos. Era algo mais sutil, oculto, algo dentro de Luana, como se uma memória profunda estivesse despertando. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: eu não quero mais viver assim. Precisamos da verdade! O olhar do homem, seu suposto irmão, se alterou. Não, Luana! Se você descobrir a verdade completa, não sobreviverá! Marcos sentiu um frio na espinha. O que estaria por trás disso? Era como um quebra-cabeça que estava se formando diante dele. Mas as peças pareciam fora lugar. Então ele percebeu. Luana, você não nasceu apenas como uma herdeira, certo? Há mais, não há? Com as sirenes ao fundo, Luana respirou fundo. Como se estivesse enfrentando um demônio. Sim, eu não sou só uma herdeira. Sua voz era quase um sussurro, mas soou como um grito na verdade. Eu sou parte de uma linhagem antiga e eles estão à paz de mim desde que eu nasci.
Marcos ficou paralisado. Ele nunca imaginou que tudo aquilo, toda a ligação entre eles, era um fio de histórias não contadas. A mulher que dizia ser mãe de Luana a olhava com um olhar misto de medo e amor. Eu fiz o que fiz para te proteger, mas agora não sei mais como. Neste instante, um soldado se aproximou, expressão de determinação e raiva. Neste momento, você é uma fugitiva, e o que sabemos é que há um prêmio pela sua cabeça. Você não vai levá-la! Marcos gritou, avançando à frente de Luana. O coração pulsava e tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. Ele tinha de protegê-la, mas a verdade não parava de se desdobrar em seu redor. Confie em mim! Luana implorou, mas ele sentia seu mundo desmoronar. Uma confusão incrível reinava. E o que era simples havia virado um labirinto de mentiras e segredos. E no meio de tudo aquilo, as luzes começaram a piscar e as pessoas se dispersavam, buscando uma rota de fuga. Luana olhou para o homem. Quem é você de verdade? O olhar dela era um misto de desespero e determinação. Mãe, o que você fez? Gritou o homem, sua voz rebentando na confusão, quebrando a fachada do que parecia ser uma família reunida. E então uma nova verdade aflorou, como uma chama em um mar de escuridão. Não éramos apenas separados. É muito pior do que você imagina. As dulçantes batidas do coração de Marcos pareciam ecoar, enquanto o tempo parava em um momento de tensão insuportável. Ele se virou para Luana e, antes que pudesse processar os desdobramentos, o verdadeiro impacto do que se desvelava os atingiu. Marcos estava em um pesadelo onde as alianças mudavam, onde segredos devastadores estavam para serem revelados. O que mais estava escondido sob essa camada de confusão? As perguntas se acumulavam como um furacão. E a certeza de que nada seria como antes atingiu o fundo do seu ser. E agora, como o amor poderia resistir em meio a tantas verdades sombrias? O caos continuava a se espalhar, e as sirenes que se aproximavam eram uma melodia aterrorizante. Marcos se sentia preso entre o desespero de Luana e a urgência da situação. Ele queria gritar, mas estava paralisado. A afirmação da mulher como mãe de Luana ainda ecoava em sua mente. Tudo estava se desenrolando como um filme. E cada segundo parecia um século. Luana, precisamos ir agora! Ele puxou o braço dela, tentando alcançá-la. O homem que se dizia irmão hesitou, sua expressão passando de raiva para confusão. Seja lá o que citaram, não escute. Você não sabe quem é ela. A tensão se intensificava com cada palavra. A mulher olhou para Luana, seus olhos carregados com um misto de amor e medo. Não confie nele. Eles querem te aprisionar. Você é a chave. E isso é apenas o começo. O que mais estava escondido atrás dessas palavras? Luana! Um grito explodiu quando uma explosão de luz e fumaça invadiu o café, fazendo a multidão recuar em pânico. Marcos se virou, buscando Luana. Sua mente girava. O que foi isso? Ele gritou. Mas a resposta veio em um turbilhão. O homem que afirmava ser seu irmão estava agora em pé, olhando fixamente para a porta, uma expressão de horror no rosto. E no meio dessa confusão, algo inesperado aconteceu. A mulher levantou a mão em um movimento que parecia querer apaziguar.
Mas o homem a interceptou, seus olhos brilhando com uma determinação sombria. Não dá mais! Espere! Precisamos da verdade. E então, sem aviso, ele se virou para o próprio grupo, buscando apoio enquanto olhava de volta para Luana. Isolado em um canto, Marcos viu os policiais infiltrarem-se com cautela. Ele tinha que permanecer próximo a Luana. Mas, ao mesmo tempo, aquilo tudo parecia um jogo maior de gato e rato. E ele não tinha certeza de onde se encaixava. "Você precisa correr, Luana!" gritou uma voz entre o caos. Mas não era a dela. Gelando sua espinha, uma figura se destacava na multidão. Uma mulher com um casaco escuro e os cabelos desgrenhados. Ela estava ali, observando. E quando seus olhos se cruzaram, Marcos sentiu um frio na alma. "Ela sabe", pensou, seu corpo tremendo de angústia. "Luana, diga a verdade!" "Você não está sozinha!" gritou a mulher desconhecida. E a palavra verdade parecia surgir como um chamado urgente, detonando uma avalanche de emoções. Luana ficou paralisada, encarando a mulher, seus olhos se arregalando. "Mãe!" A voz dela tremia, e isso foi suficiente para esmagar o coração de Marcos. "O que você fez? O que está acontecendo?" Marcos perguntou, próximo ao desespero. A mulher avançou, mas antes que pudesse chegar perto, um grupo de pessoas encatusadas entrou no café. "Seu passado está de volta para te assombrar, Luana!" um deles gritou. E naquele momento, Marcos percebeu que o fio do segredo estava prestes a ser revelado. A mulher conhecida como mãe olhou para as figuras sombrias. Então, numa fração de segundo, algo mudou. "Não! Vocês estão errados! Vocês não podem ter o que buscam!" Ela desmoronou naquele momento. E enquanto a tensão se acumulava, uma verdade ainda mais devastadora surgiu. "Luana, você é a última membro de uma linhagem que não deveria existir. Eles vão fazer de você o que fizerem aos outros." Marcos sentiu que o chão desmoronava sob seus pés. Como assim a última? E para quem? Os mascarados avançavam, seus rostos ocultos, e cada passo era um eco de morte que se aproximava. "Marcos, me escute!" Luana gritou, interrompendo sua espiral de pensamentos. "Não posso deixar isso acabar comigo! Agora compreendo o que você estava escondendo. Quero saber o que realmente está acontecendo. Mas, por favor, me ajude!" Mas antes que ele conseguisse responder, um deles apontou para Luana, o olhar penetrante falando mais que palavras. "Ela é nossa, e não vamos deixar um legado de traição continuar." O ruído do confronto se intensificou, e a certeza de que a traição estava mais próxima do que imaginavam atormentava Marcos. Uma explosão iluminou a cena, e Marcos finalmente agiu. Ele pegou Luana pela mão e disse rapidamente: "Vamos! Não importa o que descubra, estaremos juntos!" E enquanto eles se moviam, o mundo ao redor parecia em espiral. As vozes se misturavam, os gritos se tornavam ecos distorcidos. E Marcos percebeu que cada escolha que fizeram os levara ali. O que mais estava por vir? A verdade deles estava ao alcance. Mas será que era digna do preço a pagar? À medida que o perigo se aproximava, uma pergunta pairava no ar. E a próxima reviravolta poderia mudar tudo. Essa não era apenas a luta deles, mas a deles contra um passado consumido nas sombras. Marcos e Luana correram, o coração batendo forte enquanto o caos se intensificava.
Eles mal podiam processar as palavras da mulher, que afirmava ser mãe de Luana. Mas a urgência da situação não podia ser ignorada. As sirenes aumentavam e a tensão. O café era agora um campo de batalha, onde vidas estavam em jogo. Mas algo a fez hesitar, e a expressão em seu rosto fez o coração de Marcos disparar ainda mais. "O que foi?" ele perguntou, confuso. Algo não tá certo." Luana balançou a cabeça. "Eu sinto que estão nos observando." Ele olhou ao redor e, por um momento, tudo parecia se desvanecer em um borrão. As sombras dançavam nas paredes e as vozes se tornaram um eco distante. Mas logo, um grito ensurdecedor cortou o ar. "Peguem-no!" Marcos se virou justo a tempo de ver o homem que se dizia irmão de Luana sendo arrastado para longe por agentes da polícia. O rosto dele estava pálido e um olhar de desespero tomava conta de seus olhos. Ele apontou para Luana, mas suas palavras foram abafadas pelo alvoroço. "É uma armadilha!" "Peguem-no! Todo mundo aqui está envolvido!" "O que era isso?" Marcos piscou, tentando entender. "O que você quer dizer com isso?" ele gritou. Mas o homem desapareceu entre os policiais, e sua mente girava com as revelações. Ele olhou novamente para Luana. "Precisamos sair daqui!" Mas antes que pudessem avançar, a mulher que se dizia mãe de Luana começou a rir. Um riso que ecoou como uma risada maligna. "Você ainda está cego, meu amor. Você acha mesmo que eles estão aqui para te proteger?" Marcos franziu a testa, seu íntimo gelando. "O que você quer dizer?" Ela não é uma inocente, Marcos," disse a mulher, aproximando-se. "Você não sabe que Luana é parte de um jogo muito maior? Ela é apenas uma peça no tabuleiro da nossa família. E agora você está prestes a se tornar um deles." A revelação caiu como uma bomba. Marcos olhou para Luana, a dúvida agora se enraizando em seus pensamentos. Naquele momento, algo mudou em Luana, como se uma sombra tivesse passado por seu olhar. "Que você está dizendo? Por favor, não escute! É mentira!" A mulher insistiu, os olhos brilhando de um modo que deixava Marcos desconcertado. Mas então, uma explosão cortou o ar. O café tremeu e Marcos viu um grupo de homens mascarados invadindo o lugar, criando uma onda de pânico. Eles estavam armados e pareciam muito determinados. "Peguem a herdeira!" gritou um deles. Marcos puxou Luana, mas ela estava paralisada, como se estivesse presa em um transe. "Luana, vamos!" Mas antes que eles pudessem se mover, a mulher olhou para Luana e então para o grupo. "O que vocês querem?" ela perguntou, sua voz impotente, cheia de um medo que Marcos nunca tinha visto nela antes. Então, um dos homens mascarados deu um passo à frente, e a expressão em seu rosto fez Marcos prender a respiração. Era como se ele estivesse esperando por esse momento. "Estamos aqui para recuperar o que é nosso!" ele declarou, e os olhos de Luana se arregalaram. "Do que você está falando?" Ela estava em choque, e ao lado dela, Marcos sentiu que o chão estava escorregando sob seus pés. "O que você realmente é, Luana? Não é o que você pensa. Você é a chave para a nossa família. E agora a verdade vai se revelar." A atmosfera estava carregada de tensão. Olhares perplexos e murmúrios começaram a ecoar pela sala. Marcos, confuso e angustiado, perguntou: "Que verdade? O que você quer dizer?" O homem mascarado se virou, e numa fração de segundo, um sorriso frio apareceu em seu rosto. "Você realmente acha que ela não sabe?"
Luana, você sempre soube. Você é mais do que uma herdeira. Você é a ponta de lança de um legado secreto que seus pais esconderam. O choque varreu o rosto de Luana e, em um instante, tudo que ela conhecia começou a desmoronar. Ela olhou para Marcos, lágrimas nos olhos. O que está acontecendo? E naquele momento, enquanto a revelação se desdobrava como um roteiro trágico, o tempo parecia parar. A verdade não era apenas devastadora. Era uma ferida profunda, uma fissura na realidade que nunca pareciam imaginar. A multidão começou a murmurar, enquanto se formava um consórcio de pavor e incredulidade. Levante-se, Luana. Você não é uma vítima. Você é o que sempre foi. O homem continuou, e no olhar dele havia algo mais. Era um eco de possessão. Marcos sentiu seu coração apertar. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Mas suas palavras mal ressoavam acima do barulho. O mundo estava se desintegrando em uma batalha de vontades, e Luana estava no centro. E então, enquanto as imagens se misturavam em meio ao caos do café em chamas, uma única pergunta ficou presa no ar. Quem realmente era Luana? A resposta estava prestes a ser revelada, e o custo disso seria mais alto do que qualquer um poderia imaginar. E aquela era apenas a ponta do iceberg de um horror maior que se aproximava. O ambiente estava em caos. As sirenes laceravam o ar, enquanto a tensão se intensificava. Marcos segurou Luana pela mão, puxando-a para longe do olhar penetrante dos homens mascarados. O brilho de suas intenções traiçoeiras reluzia através da fumaça. Precisamos sair agora! Ele gritou. Mas Luana estava paralisada, seus olhos repletos de confusão. O homem que dizia ser seu irmão se aproximou, o olhar carregado de desespero e verdade. Luana, eles estão aqui porque você é a chave. Não é apenas uma herdeira. Você é do que eles precisam. Marcos fez uma pausa. Cada palavra parecia como uma bomba, fazendo seu coração acelerar. Que chave! Que legado! O que mais você escondeu de nós? Ele estava prestes a perder a paciência, enquanto o barulho ao redor aumentava. Luana olhou para Marcos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei. Eu nunca quis saber. Só queria uma vida normal. A voz dela tremia, como se estivesse quebrando sob o peso das revelações. Mas antes que alguém pudesse reagir, a mulher que se dizia sua mãe avançou. Luana, escute! Não é só sobre dinheiro ou poder. É sobre nossa família. Você nasceu com esse destino. O desespero dela era real. E naqueles instantes, tudo parecia uma tragédia grega que se desenrolava diante deles. Basta! Chega de mentiras! Marcos exclamou, a dor e a confusão explodindo em seu peito. O que ele poderia fazer? Solicitar a verdade estava se tornando um fardo insuportável. Mas uma coisa era clara. A escolha estava se esvaindo. Eles não podiam mais ficar ali. Marcos, por favor! Luana implorou, sua mão se apertando na dele. Preciso de você ao meu lado para enfrentar isso. Temos que sair! Temos que lutar! E nesse momento, enquanto os homens começaram a se aproximar, uma última explosão de fumaça o encobriu. Marcos puxou Luana em direção à saída. E entre a confusão, sentiram um raio de esperança. Confia em mim! Vamos! Eles correram juntos, corações acelerados, e a adrenalina os impulsionou. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação e a confusão reinava,
Eles simplesmente seguiram em frente. Mas as palavras do homem ressoavam em suas mentes. O que estava por trás do legado misterioso de Luana? Que verdades ainda estavam por vir? Após uma fuga frenética, finalmente conseguiram chegar a um lugar mais seguro. Os sons da cidade se tornaram um eco distante. E o que restava era apenas a escuridão e o silêncio. Marcos e Luana pararam, ofegantes, olhando um para o outro. Marcos, eu não sei o que fazer agora, Luana murmura. A fragilidade em sua voz era palpável. O peso do que estava por vir pendia sobre eles. Vamos encarar isso juntos, ele declarou com firmeza, embora sua própria incerteza pairasse no ar. Primeiro, precisamos descobrir a verdade. Depois, vamos lidar com as consequências. Mas, no fundo, ambos sabiam que a determinação deles enfrentaria um caminho desafiante. A noite era sombria e o amanhecer não estava garantido. Enquanto se afastavam, um sentimento de esperança e medo coexistia, e o futuro estava envolto em mistério. Agora, querido leitor, está em suas mãos decidir o que vem a seguir. Se você se emocionou com essa jornada, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trago para vocês. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fomentar a nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final intrigante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!